Som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero apresentar a minha lição, é a lição de número 9. O título dela está dizendo, Resistindo à Tentação no Caminho. O texto áureo vai dizer assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela, amém? Vamos ler então a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 4, do 1 ao 11. Aí você pode começar, irmão Genivaldo, a leitura. Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Leitura bíblica em classe. Terceiro. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, glória a Deus. Aqui então já no nosso texto está dizendo a respeito da tentação, né? Que Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto. Eu vou começar a apresentar, né, o objetivo da nossa lição. Fala assim, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Amém? Então, eu vou começar aqui na introdução, que diz assim. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Se encontra em Mateus 6, 13. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação. A maneira como nosso Senhor a enfrentou ao deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26, 41, que está no nosso texto áureo. Então, a palavra-chave aqui é tentação. Irmãos, eu creio que não tem nenhuma dúvida, né? Está dizendo que é sobre o que nós vamos falar na revista, que é sobre a tentação, e que o Senhor já deixou, né, aí, né, de imediato na própria oração que Ele ensinou aos discípulos, que nós devemos orar, né, pedindo para não cair em tentação. Eu quero deixar uma palavra aqui a respeito do texto áureo, quando fala assim, vigiai e orai, para não entreis, que significa não cair em tentação, porque, como vimos, se o Senhor Jesus ele, mesmo depois de jejuando e orando, ele, né, foi tentado pelo diabo, então nós também somos sujeitos a ser tentados pelo inimigo, amém? Então vamos lá. Alguma dúvida aqui a respeito da nossa introdução? Amém, glória a Deus. Vamos começar então. A tentação e a sua esfera humana. Aqui na revista fala a respeito do conceito de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica, massai, que significa teste e provação. Aqui temos alguns textos, né, que a revista deixou, que é Deuteronômio 4, 34,
e 9:22 e Salmo 9:8. Aqui está falando a respeito de como o povo, no Deuteronômio, está falando a respeito que o Senhor fez prova ali, né, no Egito, para tirar o povo dali. E depois aqui nos outros textos está falando a respeito de como o povo provou a Deus ali, né, fazendo, né, provocando a Deus a ira, né, pelos seus muitos pecados, né. Então eles foram tentados ali de muitas formas, né, para pecar. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, que está no Novo Testamento, né? Que significa teste e prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13 e Tiago 1:2 e 12. E o verbo peirazou, testar, submeter à prova. João 6:6, Gálatas 6:1 e Apocalipse 2, do 12 ao 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Então, aqui, o autor da revista, ele só está explicando, né, a palavra tentação, né, o que ela quer dizer. No hebraico, né, porque é no Velho Testamento, falando o que pode, né, que ela pode ter significados diferentes, né, a tentação. E pode ser provar, provocar, pode ser a própria tentação, e pode ser no ponto positivo como negativo também, né? Igual aí em Tiago, do 2, né? E que entra aí como um positivo. Se quiser, você pode ler para mim, Leia, se você tiver com a Bíblia aberta aí, Tiago 1:2 e Tiago 12, tá? Que fala a respeito de 2 tipos de provação. E 1 Coríntios também eu acho interessante, do 10:13, se o pastor Campanha puder ler aí esse exemplo que ele dá, né, de tentação. 1 Coríntios 10:13. O Tiago, capítulo 1, versículo 2, e depois o 12, versículo 12. Irmãos meus, tende por sumo gozo quando os achei em diversas provas. E o 12. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando ele tiver resistido à prova, receberá a coroa de vida que Deus ha prometido aos que o amam. Nós vamos usar muito esse versículo 12 aí na nossa revista, a respeito dessa tentação aí, de ser tentado, né? Pode ler, irmão Campanha, o 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, aí o texto diz, né, que nós vamos ser sujeitos às tentações, mas que o Senhor vai nos dar livramento, né? E nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, aqui na revista, como serão esses livramentos de tentação, né? E aqui, ó, quando você... Aqui fala a respeito o significado de tentação. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste, prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro, né? Nós temos um exemplo de tentação, o que aconteceu com Eva, né, e Adão ali, né? Quando a serpente, ela usada ali, né, por Satanás, ela é bem sagaz e ela tenta o homem a ser igual a Deus, né? Então, por prazer, né? Por querer um lucro de ser igual, ter prazer em comer aquele fruto e ser igual a Deus, né? Então, é para obter, né? Normalmente por atração, por prazer, por mal, a fim de obter o prazer humano, né? 2 vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, que é esse exemplo de Gênesis 3, né? E também de dentro do ser humano, que é o Tiago 1:4. Pode ler para mim Gênesis 1:3 e pode ler para mim também Tiago, 1 do 14 ao 15, tá? Ele tem a origem do diabo quando seu objetivo é semelhante ao que aconteceu com Jesus. É de desviar-nos da rota de nossa missão, o propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração ao engodo, que significa cilada, ao deleite
das concupiscências da carne. Ambas as vias de tentação se processam na esfera humana. Quem achou aí o Gênesis 3? Ora, a serpente era mais astuta que todas as ave-marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Só que aí, Tainara, só aí. Então, aqui está mostrando que ela veio de fora, ela não veio de dentro. Ela veio de fora por Satanás, usando a serpente. Aqui, a serpente ela começa um diálogo com a mulher. Ela começa um diálogo questionando o que Deus falou e levando ela numa cilada. Então, assim, ela inventa que foi assim que Deus falou. Ela sabia o que Deus tinha falado. Não foi daquela maneira, né? Foi assim que Deus falou, não comereis nenhum. Não, o Senhor falou que daquele fruto não poderia comer. Então, o inimigo, ele tem essa manipulação, né? De distorcer a palavra. Deus, do princípio, ele distorce a palavra. Ele faz com que, deixa nós com dúvida. Será que foi isso? Então, quando ela fala, é assim que deveria ser... então, ela sabia que não foi isso que Deus falou, que não era para comer de nenhum, ela está falando. Então, ela foi para o extremismo, né? Ela levou no extremismo. Foi assim que ele falou? Não pode comer nada? Então, ele criou e não pode comer nada? Não. Ela usou de manipulação para puxar um diálogo com Eva ali, né? Ela manipulou. Então, o inimigo tem essa astúcia de manipular, fazer a gente questionar a palavra de Deus, fazer a gente duvidar. E depois ele começa a fazer você desejar. Ele começa a fazer você desejar. Igual no caso ele fez a Eva querer desejar o lugar de Deus. Né? Ele fala, não, imagina, não é... Quando Eva fala, não, ele não falou pra gente não comer de todas. Ele falou desse fruto. Aí depois a Eva também usa no extremismo, né? Nem tocar, também não foi. Ela falou assim, para não comer. Então, assim, ela deu espaço para o diabo entrar, né? Ela poderia cortar ali e já sair, mas não, ela deu um espaço para o inimigo entrar ali e começar a cirandar nos pensamentos dela, né? Então, assim, nós devemos ter esse cuidado. A tentação, ela pode vir de fora, mas no intuito de atacar dentro, porque quando ela entrou, ela ficou questionando, né? Então, assim, a serpente, ela colocou uma dúvida ali nela, ela colocou uma desconfiança, então, e ali começou todo, né, o trabalhar de Satanás ali com a mulher. Então, aqui nós devemos ter esse cuidado de não deixar com que o inimigo manipule a palavra de Deus do que a gente já foi implantado em nós. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus já foi implantada em nós. Não devemos deixar com que as coisas do inimigo que vem de fora, externo, faça com que esta verdade, esta luz que está em nós, seja duvidoso para nós mesmos, né? Do que a gente crê, a nossa fé. Porque aqui fala mesmo que o inimigo, ele quer tirar nós da rota. Então, assim, cada ser humano, ele tem um propósito de Deus aqui na Terra. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para atrapalhar esse propósito. E aí ele vai colocar desconfiança, vai colocar medo, vai colocar dúvida no que você já tem crido, no que você já confia que é no Senhor. E tem Tiago, pode ler, quem pegou o texto de Tiago? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, aqui já fala a respeito de quando nós somos tentados pelo que nós pensamos, que nós sentimos, né? No caso, quando isso está dentro de nós, porque a nossa natureza humana, ela é caída, por nós ter nascido de Adão. Então, há
uma tendência para o mal. É isso aí, campanha. É uma tendência para o mal. Igual Paulo fala assim, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu pratico. Então, o ser humano, ele tem essa tendência de maquinar o mal. Até o Senhor fala, não maquineis mal contra o seu irmão. Nós temos essa tendência de ir para o mal. Mas, se nós nos fortalecermos com o Espírito Santo, com a palavra, com a fé, nós pode rebater esse mal com a palavra, que é, né, as armas que Paulo também, né, fala para, ali eu acho que foi na lição 5 que fala, a lição 5 ou 6 que fala a respeito das armas espirituais que nós temos, né, 5, a 6, que fala a respeito das armas espirituais que nós temos. Então, todo ser humano com essa tendência, ele pode vir pensamentos ruins, ele pode maquinar o mal, ele pode ter inveja, ele pode desejar algo que não é para ter. E através desses tipos de pensamento, o inimigo, ele vai fazer com que você consuma, que você peque, né, e desvie do seu propósito, né? No caso aí de, quando, aqui fala assim, ó, deixa eu só terminar aqui. Ele tem origem ao diabo quando o seu objetivo é semelhante ao que aconteceu com Jesus, desviar da rota de nossa missão, o propósito de vida estabelecido por Deus, já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com vícios da alma, quando o lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Tem uma passagem aqui na palavra de Deus que fala a respeito desse versículo que a gente está lendo, que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Quando ele fala que a gente tem que dar né, a primazia para os frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, ele fala específico o que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o que é as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonarias. Então, se nós não dermos lugar a esse tipo de pecado, para esse tipo de maldade, que pode ser dentro interno como externo, né, que a prostituição é um ato externo, mas o Senhor fala que se você pensar, você já prostitui, né? Então, muitas vezes, né, se não vigiarmos, podemos prostituir com os nossos pensamentos, né? Então, se a gente não dá lugar para esse tipo de coisas, que é da carne, da natureza humana, e dar lugar ao fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão e domínio próprio. Então, já é uma estratégia para nós não cair nas ciladas, né, dos deleites da carne. Fortalecer-se no Espírito, fortalecer nos frutos do Espírito, né? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Quer comentar a campanha a respeito de alguma coisa aqui? Agora vamos passar aí para o tópico 3, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar pelo mal e a ninguém tenta, está em Tiago 1,13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, que está em Tiago 1, 2, 4, Mateus 5, 4, 8 e 1 Pedro 1, 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, 28, Romanos 8, 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana, 1 Coríntios 10, 3. Esse 1 Coríntios 10, 3 foi o que o irmão Campanha leu, e eu gostaria que vocês abrissem aí Mateus 5, 28 e Romanos 8, 6. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. E Romanos 8, 6.
penhor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Então aqui, né, vemos 2 exemplos, né, do que deixou foi Mateus 5:28 do irmão Genivaldo, que ele leu a respeito que só de pensar, são nossos pensamentos já induzem ao pecado. Então o pecado, como eu sei que hoje não é a lição sobre o pecado, mas ele está muito ligado à tentação. Então o pecado, ele não está no ato só de fazer, ele não está no ato só de fazer ou não fazer, porque também tem aquele texto que fala assim na Bíblia: se você sabe fazer o bem e não faz, você também peca. Então, tem o fazer e o não fazer, você peca. Mas aqui na nossa lição, deixa eu entender que a motivação do que você faz também é pecado. O porquê você faz também é pecado. Então, e essa motivação, esse porquê já não é externo, é interno. Você já vem de dentro da carne. Então, assim, quando a gente vai fazer algo, eu sempre pergunto para mim mesmo: o porquê que você está fazendo? Você vai, vou fazer algo, por que você está fazendo? É para agradar a Deus? É para a honra de Deus? É para a glória de Deus? Se não for, se for para mérito próprio, se for para agradar um irmão e não a Deus, se for para ser visto, não faça. Não faça, porque já comete pecado. E isso vem de dentro do ser humano. Por isso que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, assim, deixa esses 2 exemplos aí, né? E também está falando aqui que é de responsabilidade humana. Tá? Você pecar, você tem o poder de decisão, se você quer pecar ou não. Então, o pessoal, eu não sei se alguém já ouviu quando a pessoa faz esse comentário a respeito de um versículo que fala assim: eu não queria, mas a carne é fraca. Gente, um cristão vive falando isso. Isso é horrível, porque aqui fala que quando o Senhor fala no versículo que a carne é fraca, eu, assim, lendo assim, eu vejo que a alma, o espírito, ele está pronto para servir a Deus. O espírito, ele clama a Abba Pai, mas a carne, por ser pecaminosa, ela tende a cair. Mas não quer dizer que você vai usar esse versículo para cair, para pecar, porque depois a responsabilidade da gravidade do pecado vai vir para você. Não devemos culpar a Deus pelo nosso pecado, do mesmo jeito como falou aqui anteriormente. De Deus sou tentado, igual o Tiago fala. Não, Deus não tenta para o mal. Ele é luz, ele não é trevas, ele não vai tentar pelo mal. Se nós vamos ser tentados é por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas próprias cobiças. Não devemos culpar a Deus pelos nossos pecados. É a mesma coisa quando muita gente fala assim: como que Deus é injusto, né? Por que colocou aquele fruto do pecado ali? Se ele poderia ter tirado, então ele fez de propósito. Então, assim, quer tirar a culpa do ser humano de obedecer e colocar a culpa em Deus, que ele é injusto, né? E não devemos fazer isso. Então, muitas pessoas usam alguns trechos da Bíblia também para distorcer a palavra de Deus, para fazer com que alguns trechos da Bíblia fiquem a favor ao seu pecado. E a Bíblia diz assim que ai da pessoa que tira um tio ou uma vírgula, ou acrescente qualquer coisa. Então, nós devemos ter muito cuidado de não como que se diz, quando você transferir a culpa. Foi o caso que aconteceu, eu sempre uso essa passagem de Saul. Saul, ele Deus no princípio, ele começou, tudo que ele fazia, tudo que ele pecava, ele transferia a culpa para alguém. Eu fiz ali o altar, eu ofereci o holocausto porque Samuel atrasou. Então, tudo ele tinha uma desculpa. Então, ele fazia com que a sua mente cauterizasse a respeito do pecado que ele cometia. E aí vai fazendo um pecado atrás do outro, e depois nós vemos como foi dura a consequência de Saul, diferente de Davi, que pecou e consumiu e aceitou o seu pecado quando o profeta foi ali. Mas quando o profeta ia para Saul, Saul fala: eu peguei os bois, eu não matei tudo porque eu ia fazer um holocausto, pegar os melhores para o Senhor. Não, o Senhor não está aí. Ainda Samuel fala: não, eu não estou afim de sacrifício, estou afim de obediência. Então, assim, nós devemos ter essa análise que o ser humano, ele tem mania de transferir a culpa, que nós não sejamos assim. Igual Adão e Eva começou ali hoje, até hoje o casal ele tem essa divergência, né? A culpa foi sua, a criação é porque a culpa é sua. Então, assim, já vem lá de antigamente, de transferir a culpa. Assuma
o seu erro e analise da onde que vem a tentação. Analise dentro de si e vê aonde. Muitas vezes eu já fiz essa análise. Quando a gente fica perturbada, sabe quando você não consegue dormir? Você fica perturbado e aí você fica, mas por que eu estou assim? E você fica naquele transtorno ali e fica um dia, uma semana atribulada. Eu sempre faço esse tipo de análise. Aquele versículo de Apocalipse, vê aonde você caiu. Eu analiso assim, vê aonde você caiu. O que aconteceu para você estar nessa situação? Aí eu analiso, foi tal assunto, foi tal coisas que aconteceu na semana que isso fez com que eu ficasse meio atribulada. Aí tá, e depois disso, o que despertou em você? Despertou, eu fiquei com ira, eu fiquei com raiva, Então, essa ira, o Senhor fala que a ira não vem de Deus. Então, assim, aí quando você vê que você identificou aonde que você foi tentado, se você identificou e está nessa tribulação, volta, retroceda, volte aonde você caiu, peça perdão se você teve algum pensamento, porque nós sabemos aqui agora que pensamentos, eu sei que vocês já sabem, mas que pensamentos também são pecados, então nós pecamos ali, a gente acha, não, a culpa foi do irmão, mas talvez pela atitude do irmão a gente já pecou em pensamentos, e aí fica aquela tribulação, a gente não sai daquela provação, sabe aquela tribulação que só caminha para o mal e você não vê solução? Normalmente a gente não achou a raiz da onde a gente caiu, ou aonde a gente está sendo tentado e a gente não está ali, né, tendo uma visão espiritual para sair daquela situação. Então, que venhamos a reconhecer a nossa culpa e reconhecer que a nossa força vem dos frutos do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Se nós não reconhecermos isso, se nós não tivermos essa humildade de reconhecer que precisamos do Senhor, que precisamos da orientação do Espírito Santo, e só pelo que nós achamos, a Bíblia diz que o coração do homem é ruim, é mau. E nós já estamos aprendendo que a carne, ela é voltada para as coisas ruins. Então, devemos sempre estar rebatendo na palavra como Cristo fez ali no deserto, que a gente vai comentar também a respeito sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui em Mateus 5, lá no 21, Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, está falando da lei de Moisés. Sim. Não mate, quem matar será julgado. Ao 22 ele diz: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado, tanto quem matar ou quem se irá, porque a morte, o ato de matar vem depois de uma ira. Então, Jesus está dando vida às leis, né? Que antigamente parecia que era só quando você cometia o ato, mas é o que a senhora está falando. A gente cria, nutre essa raiva. Estou falando só do ódio, mas são vários outros assuntos. Sim. A gente nutre uma situação no nosso coração que, se a gente não cortar dessa situação que a gente está nutrindo, está regando, ela vai vir o ódio, vai vir a ponto de cometer o ato em si, né? Que é onde vem o pecado e gera a morte, né? É verdade, está certo, irmão André. Mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa lição? Não? A tentação, ela ainda não é pecado. Então, quando alguém está sendo tentado... Igual Jesus foi, né? A pessoa não cometeu o pecado. Sim. Ela só, como o Tiago diz, 2,14. 1,14. E 15. Ele está antes salvo do pecado. Está sendo provado ali, né? Se ele ceder, aí dá luz ao pecado. E gera morte. Exatamente. Então, nós somos tentados pela nossa própria consciência, né? São os nossos desejos. Somos tentados pelo diabo. Sim. E somos tentados pelo mundo. São 3 áreas, né? Exato. Só que até então, nenhum cristão, com todos os cristãos, até o próprio Jesus, ninguém está isento. Sujeito de ser tentado. Por isso que no texto áureo fala ali, né? Tem muita gente que, até estava vendo um estudo a respeito disso, tem muita gente que fala, essa palavra, quando eu comecei o texto áureo, fala assim, vigiai e orai para que não entreis. Dá a entender que se você vigiar e orar, você não vai entrar, mas vai entrar. Então, aí por isso que tem outras versões bíblicas, é bom a gente sempre estar lendo e revendo as versões bíblicas, porque nas outras versões, algumas versões bíblicas vai dizer assim, ó,
cair. Então, esse entreis significa cair. Porque aprendemos, né, na hermenêutica que as traduções, ela tem, né, vários significados. A gente tem que buscar sempre o original, procurar, né, o verdadeiro significado para a gente ter mais clareza, né, nas escrituras, né? Eu creio que se nós ver só por esse trechinho falar entreis, vai entender igual a campanha falou. Você nunca vai entrar, então, mas vai, porque aqui nós somos provados no fogo, né, para ser aprovado, como Paulo diz, né? Pastor Campanha, me deu uma dúvida. Atrás, Garcia. Eu também concordo, e a Bíblia que diz, não tem nem que falar eu concordo. A Bíblia diz, se tentado não ceder é pecado. Mas Tiago vai dizer, isso que eu também quis ler em Mateus, Tiago vai dizer, igual a gente leu agora, que a lascívia, como é que está? Tiago 1:10? Acho que os meninos põem lá no telão. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui é a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E aí eu estava até comentando. Muitas vezes, essa tentação ela é agravada pelo que a gente alimenta. Uma inflamação, né? Exatamente. Se eu pego o meu telefone, que todo mundo sabe que hoje, se você dá uma curtida numa coisa, aquilo vem para você. Se eu pego o meu telefone e eu só vejo mulher, isso vai me atrair. Eu vou alimentar isso. Estou falando de mim, André é homem. Sim, E mulher, se ficar vendo homem, um exemplo. sim. Aquilo vai me levar a ser tentado. Mas eu mesmo estou procurando a minha própria lascívia, a minha luxúria, a minha tentação. Eu estou abrindo brecha para eu cair nessa situação. Isso no caso, vamos falar de adultério, mas de fofoca. Um exemplo, eu quero buscar a vida do irmão. Eu fico alimentando aquilo, eu pergunto, e aí, o que aconteceu? Não sei o que. Eu estou buscando uma forma de eu me alimentar Se não, a situação, de nutrir uma situação para que eu cometa o pecado, não é isso? Eu acredito que cada pessoa, sobre a deficiência, cada pessoa tem uma inclinação para algo. Por exemplo, tem homem que tem inclinação para pornografia, já outro homem já não tem, tipo assim, já é para mentira. Não tem, pode a vontade de mentir que solta mentirinha. Então eu acredito que cada um de nós temos algo que somos falho ou fraco naquilo. Né? Tipo assim, talvez o meu não é de mentir, talvez é não pagar os outros. Só que ser corrupto. Eu acho que todo ser humano ele tem uma fraqueza que é a concupiscência. Essa concupiscência é onde o inimigo trabalha em cima, que ele sabe qual é a nossa fraqueza para fazer nós cair. é porque... Pode falar. Sabe aquele pastor Pode falar. daquele homem que ele era bonito, o inimigo falou assim, então você é bonito, porque o inimigo sabia que ele era fraco naquilo e ele caiu naquilo. Então cada pessoa aí o que acontece? Do que mais a gente alimenta, mais a gente está cheio. Se eu reconheço que eu tenho uma fraqueza, mas eu quero me alimentar do espiritual, porque vai dizer lá no textual, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu alimento espiritualmente, eu acho que eu tenho menos chance, não que eu nunca vá cair, mas que eu tenho menos chance a estar menos propício para ter uma queda repentina. O problema é do que eu estou me alimentando. Do espiritual ou do carnal? Então, nessa lição aqui agora, a próxima vai falar sobre a tentação de Jesus e nós vamos falar, dá para colocar o que você falou, André. Quando você, a respeito sobre a gente vigiar, fala que em Jó, que ele apartava da aparência do mal. Então, tem pessoas que, igual o André falou, tem pessoas que têm a tendência para fazer algo, sabe que é fraco em algo, que o Senhor está trabalhando ainda, mas não afasta da aparência do mal, né? Não afasta daquilo que sabe que pode cair. E a tentação de Jesus, você pode ver que o inimigo, nós vamos ler aqui no próximo, o inimigo ele vai tentar no que ele estava fraco como humano, né? Porque você vê que o inimigo ele não agiu em Jesus como Deus, né? Tentar no que era Deus, e Deus não pode ser tentado, né? Ele vai agir na esfera humana de Jesus. Então, vamos ler aí para a gente entender. A natureza humana de Jesus que ele vai tentar. Pode ler. Ô, irmão André, lê para a gente aí. O Senhor Jesus e a tentação. Desculpa, está no primeiro, né? A provação do Senhor Jesus.
Senhor Jesus e a tentação, segundo tópico. Então, aí, o 1 é a aprovação do Senhor Jesus, o primeiro. Eu acho que sim. Porque é isso aí, pode ler. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Confira em Marcos 1, 12, 13 e Lucas 4, 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio de oração, do jejum e da palavra. Pode continuar, irmão. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Amém. Quando nós lemos aqui no texto, na leitura bíblica, aqui em classe que a gente leu, em Mateus não fala que ele foi tentado 40 dias igual em Lucas. Em Lucas fala que ele foi tentado 40 dias. Então, quando eu li esse texto, eu achava, nossa, depois, como o inimigo é sagaz, depois dele jejumar, estar forte espiritualmente, no final ele foi tentado, mas não foi no final. Foi um processo, durante 40 dias ele foi tentado. Ele foi tentado. Se você pegar em Lucas, aqui em Lucas 4, 1, 2, ele vai falar que foi. E olha só como que aconteceu. Jesus acabou de sair do Jordão e o próprio Deus falou: este é o meu filho amado. Quando ele está ali no deserto, que o Satanás vai tentar ele vai tentar na esfera humana de Jesus, porque ele acabou, ele está saindo de um jejum, de um processo, né, de purificação. Ali, se eu estiver enganada, depois você pode me corrigir, tá, campanha? Você pode falar aí. Mas eu creio que quando ele saiu ali, que o inimigo começou a tentar ele ali, quando ele estava para terminar o jejum, o inimigo viu. Olha como ele tentou a Jesus. Alguém pode ler o texto aí novamente? Eu peço que seja em Lucas, tá? Se alguém puder ler o texto aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Olha, 40 dias ele foi tentado. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Espere um pouquinho aí, André. Então, olha só. O inimigo viu que a necessidade de Jesus agora seria em comer, porque ele teve fome depois de 40 dias, certo? Por que quando ele fala assim, se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Aí eu faço uma pergunta, estava errado se Jesus transformasse as pedras em pães? Ele tinha fome, certo? Se a gente fazer uma análise, ele tinha fome, certo? Ele era Deus, ele poderia transformar ou não poderia? Poderia. Ele estava com fome ou não estava? Estava. Ele era filho de Deus ou não era? E o inimigo sabia que ele era. Mas por que Jesus resiste a não transformar as pedras em pães? Porque ele vê a intenção do inimigo, o que estava por trás do que o inimigo estava querendo persuadir. O inimigo, ele estava falando, o que ele queria falar para Jesus mostre o seu poder. Mostre os seus poderes em benefício próprio. Mostra que você é o Filho de Deus. Então, assim, se você analisar esse contexto, no sentido de aonde vem a raiz do mal, ele está falando, o inimigo não está preocupado, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele queria tirar Jesus do foco, igual a revista fala. O Senhor não estava aqui para ficar mostrando que ele era Deus. Até porque quando aquele endemoniado vem ali, que ele é expulso do Gadareno, ele foi expulso do Gadareno, o inimigo mesmo falou que ele era o Filho de Deus, que não era a época, mas o Senhor falava, cala-te. Então ele não veio, ele ia ser levantado sim como Filho de Deus, ele ia aparecer, mas no momento certo, humilde, levantado na cruz, não ali.
Não para provar ali, não para matar a sua fome. Você pode ver que os poderes, Jesus usava os poderes dele não para benefício próprio, era sempre para um bem maior, era sempre para o próximo. O propósito dele era abençoar, era ajudar os necessitados, ajudar os enfermos. Ele não veio para mostrar que ele é Deus, para fazer se aparecer. Até porque quando as pessoas queriam mostrar ele se esquivava e se escondia. Então, assim, a tentação do inimigo ali foi na necessidade dele. Está com fome? Você tem poder, você é Deus. Transforma em pão. Se apareça, mostra. Então, assim, não era o foco. Então, muitas vezes, nós também somos levados a isso. Às vezes, nós estamos numa situação, não é o nosso foco. E pelo engodo, né? pela vontade de nos satisfazer, a gente começa a querer se aparecer. E o foco não é para aparecer, o foco é o que Deus quer, qual o propósito de Deus. Então, nesse caso, eu creio, assim, pelo que eu estava estudando, o Senhor, Ele rejeitou essa cilada, tá querendo me tirar do foco. Eu não vim para transformar a pedra em pão. Porque ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu vim para pregar a palavra, eu sou a palavra. É a palavra que dá vida, é a palavra que dá sustento, é a palavra que leva para a vida eterna, é a palavra que tem autoridade. E não o pão. Porque se fosse pão, nesses 40 dias e 40 noites, ele não tinha nem sobrevivido. Não é o pão, mas através da palavra, do Espírito, do poder, do Espírito Santo, é que nós temos vida, e vida eterna, não é vida aqui, né? Então, assim... Pode continuar, André, quando ele faz que ele oferece para Jesus prostrar. Continua a leitura. Depois o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha só, olha o desejo de ser adorado. Olha o orgulho de Satanás de querer ser igual a Deus. E olha a mentira. Ele falando, tudo isso é meu e eu te darei. Por partes, sim, o mundo está na mão do inimigo, mas quem coloca e tira é o Senhor. E ele não pode dar nada para o Senhor, porque é o Senhor que faz todas as coisas, está na mão do Senhor. E ele tem essa necessidade de adoração, ele tem essa necessidade de querer ser igual a Deus desde o princípio. Então ele quer roubar o lugar de Deus, sempre quis. Eu acredito que é em Isaías, deixa eu ver onde eu coloquei. Fala em Isaías lá, que ele fala que subirei até o mais alto monte, se comparando com Deus e querendo estar no lugar de Deus. Do mesmo jeito, com a tentação que ele faz com Eva, você vai ser igual a Deus. Então, quando ele fala para o Senhor ajoelhar ali e adorar ele tem esse desejo de aceitação, de ser que nem a Deus. Então, assim, então vemos que a gente querer ser algo que nós não somos, a gente almejar algo que não está certo, já vem da raiz do mal, que é Satanás. Querer o que não é para ter. Desejar o que não é para ser. Né? E querer alcançar a todo custo, né? Já vem da raiz aí, né, do diabo, que ele sempre quis o lugar de Deus, né? A reverência a Deus. Pode continuar, André. Então, Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. 9. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, não ponham à prova o Senhor, teu Deus. Então, nós vemos que Jesus, ele rebateu Satanás com a espada do Espírito Santo, que é a palavra. Então, quando nós estamos numa situação de ser tentado,
nós devemos estar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai atacar, né, a afronta, porque o inimigo usava a palavra também, mas ele distorcia a palavra. Então, o inimigo usava a palavra para distorcer e o Senhor usava a palavra com autoridade, para reivindicar, para fazer cumprir, né? Então, assim, e você vê que todas as áreas que o inimigo usa ali, ele está demonstrando o que ele quer, o que ele gosta, o que ele põe no ser humano também, que é desejo, vontade, desejo desenfreado, vontade, glória, se aparecer, orgulho. Então, esses tipos de atitudes que nós, seres humanos, normalmente temos em várias áreas, nós devemos tomar muito cuidado, porque Jesus foi tentado nessas áreas e é uma cilada ardilosa de Satanás para derrubar muitos crentes, muitos pastores, muitos presbíteros, muitas pessoas. Então, assim, sai do foco, que é servir a Deus, que é buscar a Deus e quer benefícios próprios, glórias para si, né? Aproveita a situação para se beneficiar. Então, eu vejo muito nessa área aí a tentação de Jesus, como o inimigo induzia o Senhor a voltar para esse tipo de glória, para esse tipo de desejo que só vem de Satanás. Então, vamos continuar aí. A revista, ela explica as 3 áreas que Cristo foi tentado. As áreas que Jesus foi tentado, podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, natureza divina e área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na verdade, na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, aqui, a revista, ela fala bem a respeito da tentação que induziu o Senhor a fazer. Em Mateus, aqui, na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz. Então, o que eu falei, para estabelecer um reino próprio. Não tinha, nos textos bíblicos, você vê que muitas vezes as pessoas querem forçar Jesus a ser rei. Você pode ver que tem alguns textos bíblicos que ele foge da multidão, porque eles querem ser javinha de Satanás. Tirando o foco, o Senhor ia ser levantado, mas era humildemente, era com um propósito divino e não propósito humano. Então, assim, muitas vezes, nós seres humanos, que muitas vezes quando nós vemos, está propício, mas não quer dizer porque está propício que é o que Deus quer, né? Ele tem poder, ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus, está propício ele reinar no lugar de Roma. Está propício ele nos tirar desse imposto que está acabando conosco. Está propício ele vir, né, e fazer uma revigoria ou uma revolução. Está propício, mas não foi o objetivo. Então, é um reino carnal. Um reino espiritual, mas ninguém entendia, nem os próprios discípulos não entendiam. Por isso que os discípulos dispersaram quando Cristo morreu. Mas era para ser levantado, mas como Cristo, para salvar a humanidade do pecado, e não para salvar só um reino ali, né? Pode ver que até hoje, esse levantado de Cristo na cruz salva toda a humanidade, não só eles ali do imposto de Roma, do poder de Roma. Então, é muito interessante essa explicação que fala a respeito da comparação com a cruz, do ser levantado e como eles queriam ser levantados ali entre os judeus. Alguma pergunta? Não? Então, vamos passar. Como Jesus venceu a tentação?
Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentativa, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Nesta batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema, de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardes tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, capítulo 6, versículo 11 ao 17. Imitemos o nosso divino mestre. Nós vemos aqui que o Senhor, ele rebatia o inimigo na palavra, já foi dito. E nós também devemos fazer isso. Só que para a gente rebater o inimigo na palavra, nós não temos, muitas vezes, nós não temos a Bíblia conosco. Mas por isso que fala que, o salmista fala assim, guardei a palavra de Deus no meu coração, para que eu não desvie, né, dos seus justos juízos, dos seus mandamentos. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração. Porque naquela parábola de Jesus, que fala a respeito das sementes, logo a primeira, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre aquelas sementes. A primeira semente, eu sempre via que eu estava ali na última semente, me achando, mas não, a primeira semente, qualquer um pode ser levado se não tiver a palavra. Ele fala que jogou no meio do caminho, os pássaros recolheu. Aquilo ali é quando você ouve a palavra, mas ela não entrou. Ela não entrou na sua mente, ela não entrou no seu coração. Então você, se uma pessoa vem falar qualquer coisa, você desvia, você fica que nem a onda do mar, igual o Tiago fala. Você não tem firmeza. Você pensa uma coisa, depois você pensa outra. Por quê? Porque o Senhor fala assim, aprendeis de mim, né? Ele fala para aprender dele, porque se você aprender dele, você vai andar com firmeza na palavra dele. Agora, se você ficar só ouvindo o que um fala, o que o outro fala, e não guardar a palavra no coração, não tem como você rebater o inimigo. Não vai ter como você se livrar da tentação. Porque nós devemos fazer que nem Tiago falou, não ser só ouvinte, mas praticante. Porque se você vem na igreja e ouve a palavra de Deus, mas quando você sai, você esqueceu tudo, não sabe nem o que o pastor fala, a palavra não foi guardada, como que você vai dar conta da semana, sendo que o vil tentador está ao derredor, te olhando e te observando o tempo todo, e ele tem a palavra com ele para jogar contra você? Ele tem, ele distorce, mas ele tem. Como que o nosso inimigo tenha a palavra com ele, nós que processamos a fé, não temos a palavra no nosso coração? Não tem como. Então, assim, devemos guardar a palavra no nosso coração, no nosso entendimento, entender. Porque também tem uma palavra que fala lá, eu acho que Paulo está ajudando a Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, que ele fala, né, que os presbíteros ele tem que estar, né, manuseando a palavra. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha ser presbítero e não saber a palavra. Não tô desmerecendo, não, mas a própria Bíblia diz. Os presbíteros, ele tem que estar apto à palavra, ele tem que estar apto à palavra para usar na sua casa, com os seus filhos, porque já começa de casa, com a sua esposa, ensinar, e depois lá fora. Mas se ele não manuseia, como que ele vai fazer as coisas de Deus, se ele nem consegue ler a palavra, não consegue guardar no seu coração, não consegue ter nada? Então, assim, o Senhor, ele rebateu o inimigo com a palavra, porque ele era a palavra. Ele é a verdade. Ele como o inimigo é audácio falando com a própria palavra. Então, assim, olha como ele é sarcástico. Então, nós devemos ter isso em mente. O nosso inimigo não brinca. Nós estamos em guerra, igual a lição 6. Nós estamos em guerra. Nós precisamos revestir da armadura do Senhor. Então, assim, a palavra é o ataque. É a espada. Então, que nós venhamos ter isso no nosso coração. Que como Jesus venceu através da palavra, nós também venceremos.
nós também vamos conseguir passar pelas tentações e ser aprovado pelo Senhor. Ele venceu como homem, não como Deus. Como homem, ele venceu como homem. Então, é engraçado, até estava vendo isso no estudo que eu estava fazendo, ele fala assim, o inimigo sempre quis ser igual a Deus, não sendo Deus, querendo ser igual a Deus. Quando ele vai tentar Eva, ele também faz o homem querer ser igual a Deus. Porque o inimigo é orgulhoso, desejo que não pode ter, e almeja o lugar de glória de Deus. Mas Deus, sendo Deus, se humilhou como homem, desceu do seu trono, da sua glória, e padeceu. Olha a inversão. Olha a inversão de humildade, olha a inversão de caráter, de amor, é graça, não tem como explicar. Porque um Deus descer, nenhum Deus fez isso. Um Deus descer das riquezas, da glória, de ter os anjos serafins santos, 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 para morrer por mim e por você. Gente, nós não dando valor para esse sofrimento. Não tem como, não tem como. Ele é amor, ele é graça, ele padeceu por nós. Nós devemos valorizar, nós devemos abraçar, nós devemos seguir a Deus, porque ele é um gesto de amor. Por isso que fala que nós devemos... você sabe onde que está esse versículo aí, campanha? Que fala que ele não sendo... Filipenses 2, 5. Põe aí, Nicolas, Nicolas não, o irmão Júnior, Filipenses 2, do 1 ao 4? Não, do 5 adiante. Do 5 adiante. E aí nós vamos ler, a igreja toda vai ler, porque eu acho muito bonito. Olha lá, vamos ler todo mundo em conjunto. Filipenses 2, do 5 em diante, vai lá. Não, eu acho que é antes. Não, Antes, volta um. do 5 adiante. É do 5? Que fala que Jesus Cristo do sendo... Daí pra frente. Pode ler então. Vai, igreja, vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha que maravilha. Então, no começo, lá no 5, fala que nós devemos ter o mesmo sentimento, igual a Cristo, que é humilde, que é obediente, que é fiel ao nosso Pai. Então, que nós devemos ter esse tipo de sentimento, ser fiel, ser obediente, não retroceder na nossa fé, não retroceder na nossa caminhada e seguir avante no nosso propósito. Se precisar humilhar, humilha, se precisar chorar, chora, se precisar derramar lágrima, derrame, mas não sai do propósito, não sai do foco, seja humilde como o Senhor é humilde. Né? É muito lindo essa passagem, que nós venhamos, né, renovar a nossa mente, como Paulo fala, renovar a nossa mente para as coisas espirituais, para que nós possamos andar como Cristo andou, para nós possamos seguir ao Senhor da maneira como Deus se agrada. Né? Adriana, e essas três, né, nas três provas que Jesus passou, né, a física, divina e espiritual, nas três provas ele demonstrou humildade. Né? Humildade. Então, hoje, eu falo no ser humano, na pessoa que se acha que se conhece a palavra de Deus, se ele não mostrar humildade, ele tem que saber uma coisa, que o diabo, ele sabe a Bíblia mais do que nós várias vezes. E se ele vê que você não está sendo humilde com a palavra de Deus, levando a palavra, ele vai te vigiar até ele achar uma brechinha para registrar na sua vida. Ele vai começar vai vir de elogios, né? Até porque palavra por palavra, igual o irmão falou, tem muita gente que sabe muita palavra, mas o que se torna ela eficaz é a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele habita em nós e nós temos comunhão com o Pai, quando a gente professa a palavra dele, ela é confirmada através disso. A gente sabe.
Eu tenho um discernimento muito grande quando a palavra vem e a gente sabe que não está muito direcionado, não. Então, assim, o Espírito Santo, ele comunica com nós. Se a gente estiver ligado, é por isso que muita gente é levada para diante de doutrina, escuta qualquer palavra que vai de encontro ao coração, que ela queria ouvir, e ela recebe. Mas a gente tem que estar... Mas no sentido, assim, Felipe, igual você está falando, que às vezes vem a palavra, mas você não recebe. Mas, assim, eu não entendi. A palavra não sendo distorcida e mesmo assim você não recebe? Não, a palavra é distorcida. Porque quando a gente está... Quando a gente não tem o auxílio do Espírito Santo, a gente tem que ser dependente do Espírito Santo. Quando a gente não está nessa condição, qualquer palavra que venha, qualquer um, a gente recebe. A gente toma como verdade. Às vezes, um pingo trocado ali, você não percebe, você está recebendo. E aí é que está, quando eu falo a respeito de dependência do Espírito Santo. Quando você está ligado, você entende que aquela palavra ali não é para você, não é verdade, não é para você. Entendeu? Ó, a minha mãe, outro dia, ela falou, a gente estava conversando no carro e ela falou assim, falei, mãe, por que as pessoas leem a Bíblia e não conseguem se impactar com o poder que está ali, né? Tem pessoas que falam que só conseguem entender a Bíblia lá na igreja. Por que não se apaixonar? E aí minha mãe falou uma coisa que foi o que você falou. Tem a oratória, todos têm a oratória, né? Pode fazer, mas a retórica, que é o poder o poder de convencimento, que é o Espírito Santo. Então, assim, muitas pessoas lê a Bíblia como se fosse um livro normal. Mas, assim, quando você vem aqui e o irmão está cheio do Espírito Santo, o pastor está cheio do Espírito Santo, então é o poder de confirmação, sabe? Você sai, meu Deus, eu nunca vi essa palavra dessa maneira. Então, assim, tem a palavra, como você está falando, Felipe, a palavra, a palavra é que nem espada de dois gumes, ela penetra até a alma. A pessoa falar que Deus falou, igual você falou, aí já é o profeta. Você não pode falar que você não deve julgar o profeta, mas a profecia. Então, mesmo que uma pessoa chegue e fale para você que você não reconhece que essa profecia veio de Deus, ainda você não pode julgar o profeta, você tem que julgar a profecia. Porque a palavra diz que... Eu entendi o que ele falou, né? É no caso de pessoas que distorce. Qualquer vento de doutrina. Sim. Qualquer um que pega o microfone e está falando um monte de coisa, a pessoa não tem um embasamento bíblico, um discernimento bíblico. A pessoa foi ali e falou um monte de heresia, a pessoa está querendo ouvir alguma coisa, porque ela não estuda, ela não pesquisa, ela não busca, então ela se alimenta daquilo. O que eu entendi, o que ele disse é isso. E para ficar um pouco mais claro, vou dar um exemplo prático rápido. Na minha igreja no Brasil tinha um rapaz que era analfabeto mesmo. E ele tinha muita dificuldade para ler uma palavra. Ele lia a Bíblia, ele pregava e fazia a igreja todo chorar. Porque não é retórica, não é Espírito Santo. Ele fazia a igreja toda chorar. Ele ficava chorando, ele cantava, unção, né? É o Espírito Santo de Deus. Ele confirma. Se a gente estiver ligado, se a gente não estiver ligado, a gente vai receber qualquer coisa. É porque hoje em dia tem muita informação, né? Tem hora que você tem que descansar, porque nós que gostamos de ler, você fica ali, quando você vê, você fica com a mente muito agitada. Então, hoje tem muita informação, diferente de conhecimento e diferente de sabedoria. Porque o conhecimento, você busca por ele, você aperfeiçoa a informação que você recebeu. Né? Você começa, é o que eu entendo como conhecimento, você busca conhecer o que foi informado, né? Você saber entender, né? Aquilo que você buscou, aquela informação. A sabedoria você vai conseguir passar aquilo que você aprendeu. Porque não adianta também a gente ser um vaso que a gente só retém, não jorra, né? Então, assim, vai ter informação para todos os lados? Vai. Mas nós precisamos saber que, ainda que nós temos muitas informações, mesmo a sabedoria vem do alto. A sabedoria, o poder de conhecimento do alto. Por mais melhor cantor que você seja, melhor pregador que você seja, se você não se vê dependente do Senhor, não faça. Tem um pensador antigo, que ele disse que o máximo que a palavra do pregador pode chegar é nos ouvidos do ouvinte.
Somente o Espírito Santo pode carregar. Convencer. Exatamente. Só o poder de convencimento é do Espírito Santo. Então, por isso que tem uns heróis da fé, que, se eu não me engano, tem um deles que, quando ele pregou, muitas pessoas começaram a se derramar no chão, eu não lembro o nome deles, e começou a reconhecer o pecado e aceitar a igreja toda, como se todo mundo vivesse em pecado. Então, eu não lembro quem. A pregação sobre o pecado. Pecadores da mão, é isso aí. Então, gente, aquilo ali. Que a igreja toda se segurava nas pilastras. Mas se eu pegar lá e copiar tudo e falar que se não tiver aquela unção, não adianta. É igual a unção que Pedro teve no Pentecoste. E hoje está acontecendo isso, a gente não está deixando o Espírito Santo falar, nós estamos deixando ser conduzido pelo que a gente aprende. Aí o Espírito Santo quer você vai lá, faz seu estudo, e o Espírito Santo quer aplanar o seu estudo para ele falar assim, não, eu vou entrar aqui, é daqui que a igreja precisa, mas a gente fica ali no esboço, e tentando passar tudo que você aprendeu, e não é assim. O homem quer ser o seu. Irmã, Entendeu? toda quinta-feira no Brasil tinha estudo bíblico. Quinta-feira no Canguatá. E aí tinha uma turma fazendo seminário já lá em cima. Mas tinha um que lia demais, lia muito. E tinha um outro que, humilde, tudo ele fazia no papel, aí ele levava um monte de folha arrancada. A aula desse homem lotava a igreja. E numa humildade, aquelas folhas de papel, o outro com um monte de livro, saía nada. Era muita informação, mas não tinha o Espírito Santo. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja, fez eu lembrar, desde a hora que a André começou a falar. Ele estudava muito, teologia, gostava de seminário, de um monte de coisa. E quando ele subia no culto, ninguém dava conta de ouvir ele meia hora. Não dava, ninguém. Muita soberba, muito... Aí eu aprendi assim, nessa época dele, eu aprendi assim, ó, que palavras acadêmicas, se o seu ouvinte... Tá cheio. Se o seu ouvinte, ele não entende, é desperdício. É desperdício. Se o Felipe é um homem alfabético, alfabético, né? Analfabeto. Se eu vou pregar para ele, vou falar de teologia, que não sei o quê, pra quê? Tipo assim, as palavras acadêmicas para um público que não entende é perda de tempo. Nós devemos ser, então aqui, para finalizar, porque eu preciso terminar, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, independente das informações, da sabedoria, do que a gente procurou. Eu estou aprendendo isso, viu, gente? Eu estou aprendendo, porque eu gosto de ler muito e muitas vezes eu quero passar tudo que eu aprendi. Então, assim, ainda, assim, um dia que você achar que não está apto a aprender, também você não está apto a ensinar. Né? Então, assim, nós devemos sempre estar buscando aprender e sempre aceitando em nós que não somos nós, mas é o Espírito que habita em nós, que faz toda a diferença, amém? Vamos continuar. Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar. Tudo é natural, tudo é normal, né? Natural. O relativo. É relativo, a minha verdade não é a sua, né? Os jovens usam muito isso no dia de hoje, né? O relativo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Lê para mim, põe aí em Romanos 12, 2. Rejeite a tentação, o 2, continuando. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Quem conhece essa história? Em Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal. Jó 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine.
Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo 2:22. Portanto, ao longo da jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Gente, a tentação foge. A maior estratégia é fugir da tentação. E o 3, arrependa-se no meio da nossa caminhada. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. E por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, que nós vimos isso na lição passada. Arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura, restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13. Deixa eu ver lá que o Nicolas colocou. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformadores pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós devemos transformar a nossa mente, renovando. Não sede conformados, nós não devemos nos conformar com tudo que é relativo, tudo que é normal, tudo que é cultura. Tem pessoas que falam, não, mas é cultura. Mas, gente, tem cultura totalmente idólatra, tem cultura totalmente pagã. Nós vemos isso quando Josué estava conquistando as terras. Então, assim, não é porque é cultura que nós devemos proceder com a idolatria, com a maldade. Então, renovai as vossas mentes. Como nós vamos renovar as nossas mentes? Nascendo de novo. Não tem como. Nascer de novo. Deixar o velho homem e seguir com um novo homem em Cristo, buscando em oração, em jejum, em palavra de Deus, uma nova estrutura, novos pensamentos na vontade de Deus. Então, arrependa-se no meio da... Contudo, é possível estabelecer um relacionamento com Ele, por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Gente, quebrantamento espiritual é uma palavra, assim, que nós devemos, todos serão, assim, tudo é muito importante, mas ser quebrantado espiritualmente é muito forte, né? Põe Provérbios 28:13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, igual Saul fez, né? Igual Saul ficou justificando que era por causa de Samuel, né? Culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão, arrependimento para desfrutar o perdão. Lá em Provérbios fala, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as deixa alcançará misericórdia. Então, não tem outro caminho, não tem outro meio. Se pecamos, se cedemos à tentação, a maneira que nós devemos fazer é reconhecer, é voltar atrás, é voltar para o foco, é renovar a nossa mente vai ajudar na nossa fé, reconhecer que somos pecadores e que o Senhor é misericordioso em perdoar e nos livrar de todo mal. Então, a tentação está aí para todos, mas nós temos o poder da decisão, em ceder e não ceder. E para não ceder, palavra de Deus. Palavra de Deus, a armadura, né, que Paulo ali indica. Devemos renovar nossa mente, nascer de novo e fazer a nossa jornada com Cristo até que Ele venha. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço a todos os irmãos que veio, né, me ajudar nessa peleja. E que Deus venha falar melhor no coração de vocês, como falou no meu. Às vezes a gente quer passar tanta coisa, igual o Felipe falou, a gente quer passar tanta coisa, mas só Deus sabe como é gratificante ensinar, porque antes de ensinar a gente tem que aprender. E aí a gente aprende e apanha primeiro e depois vem e continua apanhando. Então, que Deus abençoe os irmãos e que essa palavra venha fazer diferença. Que nós não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes. E que agora nós possamos saber aonde estamos sendo tentados. Saia daqui, se você não estiver, né, com alegria, se você não estiver, né, com gozo, com o brilho de Cristo, já analisa aonde que você está sendo tentado, aonde que você pecou, aonde que nós estamos errando,
para que nós venhamos, né, combater, né, com o poder do Espírito Santo. Amém? Palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu vou passar por uma campanha, vai finalizar? São meus irmãos. Tem pé? Ainda tu não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. É o único meio de nós vencermos. Todos os homens foram atingidos pelo pecado. Por mais que eles tinham um título, por mais que eles tinham uma posição, até o homem que Deus falou que era segundo o seu coração, a tentação venceu. E não tem outro caminho para nós ter êxito a não ser fugir. Fuja. Refugie debaixo da asa do nosso Deus onipotente. Amém? A nossa conclusão diz assim: semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2:18 e 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e em comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta maravilhosa lição que aprendemos nesta tarde, na qual o Senhor nos ensinou nesta tarde, meu Deus, que não há outro caminho para que nós possamos obter êxito na nossa jornada cristã, meu Deus. Fugindo da aparência do mal, não cedendo aos engodos de Satanás, exercendo a Tua palavra na prática, na nossa vida diária, meu Deus, que é por meio dela que é a nossa ferramenta, meu Deus, no campo de batalha, para que nós possamos vencer primeiro a nós mesmos, depois vencer o diabo e depois vencer o mundo, Pai. Que esta palavra ela seja verdade em nós, meu Deus, que nós não sejamos apenas ouvintes ou falantes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, porque o Senhor diz que aquele que ouve e pratica é como uma casa que foi edificada sobre a rocha, e veio sobre elas as tormentas da vida, mas ela não pereceu, porque ela estava fundamentada na Tua palavra. Senhor, fundamenta as nossas vidas nesta tarde na Tua palavra, meu Deus. Bate mais profundo as estacas na nossa alma, para que nós possamos estar firmes e constantes e abundantes na Tua obra, Te servindo, meu Pai, sendo exemplo como sal e luz do mundo, para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos veem, Senhor. Ó Deus, venha regimentar a nossa vida, venha regimentar a nossa alma, Pai, com ferramentas espirituais, através da oração, através do jejum, através do temor, através da Tua palavra, através do Teu nome, Senhor, que tem poder. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nas nossas vidas, nos dando guarda, nos dando guarida, nos dando força para resistir o dia mau, Senhor.
abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, e que nós possamos glorificar o teu nome nas nossas ações, nas nossas reações, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, que esta palavra que nós ouvimos nesta tarde, ela produz um peso de glória e frutificação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, está terminado.